que bom que você chegou até aqui. Hoje nós vamos fazer a última aula da classe de batismo. Então, essa revista tão maravilhosa do Relacionamento Discipulador 3, tá? Então, que Deus te abençoe e que você esteja preparado então para o seu batismo. A última aula fala sobre a igreja. O que Jesus quer que você faça? Jesus deseja que você participe da igreja. Então muita gente gosta da igreja, muita gente vem à igreja, vem nos cultos, gosta de um louvor maravilhoso, a pregação, é amigo do pastor, conhece várias pessoas da igreja, mas elas têm dificuldade de serem membros da igreja, elas têm dificuldade de participar mais ativamente das atividades, devido a várias situações, muito trabalho, muito estudo, muitas coisas seculares atrapalham a pessoa de ser participante da igreja. Mas existe uma bênção especial em você ser membro da igreja. Você não pode ser só um crente dominical, alguém que só vem domingo à noite, curte pra caramba, coloca uma roupa bonita, vem conhecer os irmãos e abraça os irmãos e louva o Senhor. E tem o conforto da igreja, tem a classe das crianças lá, o berçário para os seus filhos, tem estacionamento, tem uma cantina gostosa. Olha, é gostoso ir à igreja. Só que são poucos os que participam efetivamente da vida da igreja. E o convite é para isso. Deus não chamou você só para ser um frequentador. Deus chamou você para servir a Ele. Então isso é muito importante você ter esse entendimento, tá? Ao se tornar um discípulo de Cristo, você deve procurar unir-se a uma igreja para fazer várias coisas. Não só vir aos cultos. Primeira coisa é vir ao culto. Então quais são os deveres de um membro de igreja? Primeira coisa, vir aos cultos, participar dos cultos, cultuar o Senhor, vai ser bom para a tua vida espiritual. Segundo, ser aluno da escola dominical. Nós já vimos isso da importância do estudo da Bíblia. Isso é muito importante. Outros deveres do membro da Igreja Batista, buscar santidade, buscar ter uma vida sem pecados, buscar ter uma vida pura, uma vida devocional, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Então esse é um dever nosso, tá bom? Outro dever que nós já vimos, ser um dizimista, participar, ser um ofertante da casa dele. E outra coisa, participar de um ministério. Então a nossa igreja tem a classe Conhecendo a Minha Igreja, que você vai conhecer toda a igreja, como funciona a igreja, os ministérios da igreja, tá? E vai ter o teste de dons e de talentos com você. E aí você vai unir a tua paixão pessoal, aquilo que você gosta de fazer, de repente é o que você faz profissionalmente, também para dedicar-se à igreja, num ministério, num departamento, numa área da igreja. Você vai servir como voluntário e alguns até servem como líderes. Olha o privilégio que Deus dá. Então você precisa entender essa dinâmica da igreja, que você não pode ser só um membro frequentador, você tem que participar de um ministério, participar de um pequeno grupo, participar de uns treinamentos de evangelismo, participar de algumas palestras extras que a gente tem, dos retiros, dos congressos. Então você precisa se envolver, você precisa conhecer pessoas. Então você precisa participar da igreja, fazer a obra missionária e tudo mais, né? A Bíblia diz, tem um texto em Hebreus capítulo 10, 25, muito sério, onde diz o seguinte, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Não abandonemos isso. Então, tem gente que tem trocado o trabalho na igreja, as atividades da igreja, por outras atividades como diversão, como prazeres pessoais. Não estou dizendo que isso é errado, mas quando tem um evento especial na igreja, você tem que priorizar isso, tá? As outras coisas seculares, você vai aproveitar a tua vida, vai fazer muita coisa, mas tem coisas que são tão importantes você não ficar de fora. Então você precisa priorizar e não abandonar como fazem alguns, né? Uma igreja que crê e obedece à Bíblia aprende a ajudar a obra de Deus de 3 maneiras. A primeira maneira é ouvindo a palavra de Deus proclamada no púlpito, ensinada na escola bíblica, e o discipulado. Então, se você tem alguma dificuldade na tua vida cristã, você precisa procurar alguém para te ajudar. Ninguém pode ficar sozinho. A nossa igreja tem um lema, gente cuidando de gente.
Então você precisa ser um bom discípulo, aprender para chegar no nível, e depois que você aprendeu isso, você vai ensinar outros que estão começando. Então a gente diz o seguinte, a gente aprende, é discípulo para se tornar um discipulador, para ajudar outras pessoas. Então é muito importante você conhecer a Bíblia, frequentar os cultos, os treinamentos. Segundo, você deve se fortalecer encorajando-se através da comunhão com os irmãos. Participa do coral da igreja, você que gosta de cantar. Participa do ministério infantil, você que gosta de criança. Participa da parte técnica, você que gosta de computador. Tem lá a transmissão do culto, tem o ministério de som, de filmagem, de fotografia, Facebook, Instagram. Enfim, são áreas que você pode participar, né? E ali vai ter a comunhão com os irmãos. O ministério de homens, o ministério de mulheres, o ministério de jovens e adolescentes, o ministério de casais porque são casados, o ministério da terceira idade para os idosos. Então você tem que encontrar o teu lugar ali dentro da igreja, de um grupo, para você ficar em comunhão, tá? Terceiro, você encontrará um meio para servir melhor a Cristo, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10. O que diz lá? Porque nós somos obras das suas mãos, criados por Cristo Jesus para as boas obras. Então você não pode passar por esse mundo sem deixar boas obras, sem deixar um legado, sem deixar uma marca nesse mundo. E como é que você faz isso? Trabalhando na igreja. Porque na igreja você vai lidar com vidas. E não tem coisa mais, um legado mais bonito do que você deixar vidas transformadas, vidas mudados porque você serviu, você ajudou ali na cantina, você ajudou nas crianças, você ajudou lá no louvor, varrendo lá a calçada, você ajudou dando aula de esporte lá na quadra, os meninos dos embaixadores, as meninas dos mensageiros. Então você ajudou em transformar vidas, você discipulou. Então isso é um legado muito grande que você vai deixar. Você não vai passar por essa terra de qualquer jeito. Você vai deixar uma marca poderosa. Então Cristo nos deu a igreja para que juntamente com outras pessoas possamos servir melhor. E a nossa igreja quer servir com excelência, com amor, tá? Amando as pessoas, servindo a Deus e amando as pessoas, servindo ao próximo, tá? E aí assim a sua vida vai ser uma bênção. E você vai fazer da nossa igreja também uma bênção. Então, essa última aula é exatamente isso. Fique feliz em ser membro da igreja, participe da igreja. Graças a Deus a nossa igreja tem muita gente, muitos ministérios, muitos líderes que vão ajudar você nessa obra, para você também ser um membro ativo do corpo de Cristo. Não seja um membro ausente e nem que abandone, né? Que se afaste, uma ovelha perdida, mas que você nunca se afaste da igreja. E você ajuda essa igreja a crescer, a prosperar, a abençoar outras vidas, tá bom? Que Deus te abençoe e parabéns por você ter completado então o ciclo de estudos da classe de batismo, tá bom? Seja feliz, que Deus te abençoe.